Pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Hoje, o que nós vamos falar aqui, basicamente é um assunto assim bem interessante. Muitas pessoas têm dúvida e têm medo, tá? Eu fui desafiado a aprender um pouco sobre esse assunto, que é classes, né, quando eu comecei a estudar um pouco de C Sharp, tá? E orientação a objeto. C Sharp tem o paradigma principal é orientação a objeto, tá? Então, você tem como objetivo reaproveitar sempre classes, heranças, polimorfismo e por aí vai. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, nesses detalhes não. Mas só dizer para você que seria muito interessante você aprender a questão de orientação a objeto para você conseguir eh, reaproveitar as suas classes, tá? Por exemplo, vamos lá. Quando você trabalha, vou abrir aqui o Excel. Quando você trabalha com um módulo, tá? Você trabalha com um módulo. O módulo, basicamente, assim, bem grotesco, uma forma bem grotesca, ele seria como se fosse uma. Eu tô aqui no Excel mesmo, tá? Ele seria como se fosse um, uma instanciação já. Ele já é um objeto, tá? Ele já é um objeto. Então, você não precisa, né, na verdade, é, instanciar ele, tá? Você não precisa, você só usa ele, tá? Qual que é, por exemplo, colocar M1 aqui, tá? M1. Veja aqui, ó. Deixa eu pegar o meu zoom it aqui, até mesmo para você acompanhar comigo, tá? Veja bem, quando você tem aqui esse M1, por exemplo, esse M1 ele não pode ter propriedades. Ele pode até ter aqui um public, vamos colocar aqui nome, as string. Esse nome as string, ele pode parecer ser uma propriedade, mas ele não é, tá? Ele fica aqui como se fosse uma variável pública, tá? E o que acontece é o seguinte, se eu disser aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, m1.nome, olha lá, apareceu para mim, é igual a Davidson, por exemplo, ou David, vamos colocar Davi aqui, ó, que é o nome do meu menino, por exemplo. Pronto, eu defini que esse cara aqui agora chama Davi. Porém, se eu pego aqui e falo m1.nome, ele vai imprimir para mim Davi. Tá? Mas imagine agora que você fala assim, eu estou percorrendo um laço, tá? E eu preciso a cada laço definir esse cara aqui. Agora vai chamar-se, vamos pegar aqui embaixo aqui, ó. Vai chamar André. Pronto. E aí eu quero imprimir isso aqui de novo. Repare que agora ele imprimiu André. Isso aqui funciona como se fosse uma variável. Então, ele simplesmente já é instanciado. A classe é bem interessante porque na classe você vai poder criar vários objetos. E esse objeto, ele ganha a gente fala aqui, uma referência, um espaço aqui na memória, tá? Quando você trabalha com classe, ela meio que guarda aqui, ó, aqui para um objeto. Aí cada instanciação ele vai guardando um espaço, tá? Vai guardando um espaço, vai guardando um espaço, tá? Vai guardando um espaço. E aí quando você fala só, agora eu quero dar aquele objeto, saber o tal valor, ele vai te dar. Aquele objeto, tal valor. É como se fosse espaços menores para poder guardar aí dentro da classe. Logo, outro espaço, por exemplo, no caso do módulo, ele guarda aqui dentro. Então, você falou que nome, tá? Que a gente chama de valores, né? By-val, by-ref, você já deve ter visto isso aí. Aqui, se você, por exemplo, fala, ó, agora é André, vai ser André. Mas depois que você troca, ele simplesmente apaga isso aqui e escreve um novo nome. Então fica aqui, tá? Então quando você trabalha com classe, você vai ter essa possibilidade então, de criar vários objetos e cada objeto tem as suas características específicas. Por exemplo, vamos criar aqui uma classe chamada de... Aqui, ó, módulo de classe. Vou criar uma classe aqui chamada de... SAD-Data, tá? SAD-Data, que é para trabalhar com data. Imagine que essa classe que é para trabalhar com data e eu estou dando o nome para ela de SAD-Data, tá? Que é a abreviação aí de Sabino, tá? E outras iniciais aqui, beleza.
O que eu posso ter nessa classe? Aqui em cima, se você colocar aqui para inserir, ele vai deixar você inserir procedimentos. Que é o quê? Dá um nome para o seu procedimento. Você pode inserir uma sub, uma função, uma propriedade. E classes, ela trabalha com propriedades. Então, ou seja, lembra que eu falei, ela vai ter as suas características. Elas podem ser públicas ou podem ser particulares. Nesse caso, nós vamos trabalhar com ela pública. Então, por exemplo, vou colocar aqui, vou chamar de getData, por exemplo. Vou pegar essa data, tá? Por algum motivo, tá bom? E repare que aqui ela te dá a possibilidade de você passar um valor, tá? Ou você pode passar aqui a referência também, tá? Passar objetos aqui, por exemplo. Mas você aqui pode passar então, ó, vamos colocar aqui, vou getData. Então, nesse caso, como eu estou escrevendo aqui getData, eu não vou passar nenhum parâmetro para essa propriedade, tá? Eu vou simplesmente pegar data, tá? Então tá, essa classe, tá? Toda vez que vamos imaginar que toda vez que eu for iniciar, eu vou passar para ela uma data, tá? Vou passar para ela uma data, pode ser de texto, pode ser só número, imagine aí, tá? Só que aqui eu vou ter aqui, ó, private, aí aqui é uma variável privada, tá? Que eu vou guardar aqui, por exemplo, vou colocar pdata, que é para guardar a data, tá? As date, beleza? Esse date ele pode ser data, hora, só data, tá? Então você pode escolher. Então imagine então que eu quero pegar essa data. O que eu vou fazer? Eu vou falar então que getData, tá? É igual a pdata. Pronto, só isso. E aqui o tipo, como eu estou trabalhando com data, eu vou colocar do tipo date. Se eu colocar variante, ele reserva um espaço maior na memória, tá bom? Vou salvar. Aqui no meu M1 mesmo, eu vou fazer um sub de teste aqui, ó, subteste. E olha que legal. Agora eu vou fazer assim, ó, dim myData, myDate, vamos colocar aqui as sideData. É um objeto, tá vendo? Ó? Agora sim, eu tenho um objeto aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, eu não estou instanciando, eu só estou falando o tipo dela, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, é uma nova sideData, tá? SideData. Beleza. Então, eu vou colocar aqui myDate, ponto. Repare que eu tenho aqui o getData, tá? Poderia colocar getDate, né? Vamos melhorar isso aqui. GetDate. Melhor, vamos colocar aqui mais aportuguesado mesmo, ó. Pegar data, tá? Vou escrever assim, ó. Pegar data, tá bom? Pdate, beleza. Vou deixar assim. E aqui eu vou escrever pegar data, tá? Vou falar aqui, ó. Debug.print. Debug.print, imprime para mim essa data. Ele vai imprimir aqui na parte inferior, aqui, ó, tá? Então vou executar. Repare que ele imprimiu 0. Por quê? Eu não defini essa data, ela está zerada, tá? Então aqui é interessante eu ter um lugar para poder se passar essa data. Então beleza, posso ter um método aqui, ó, public, e aí poderia ser uma propriedade também, poderia, tá? Mas eu vou criar um método para identificar aquela cor, ela ficar verde e a pessoa entender que é um método, tá? Ou seja, eu vou chamar de public sub definir data. Aqui eu vou passar um value, que pode ser um valor qualquer, tá? Mas só que o tipo do tipo data, tá bom? Beleza, ele só faz isso, ele só define a data. Então o que ele faz? Ele vai pegar o meu pdata e vai falar que é igual a value. Apenas isso, tá? Então toda vez que eu instanciar essa data, eu preciso falar que myDate.definidata, vamos colocar igual a date, tá bom? Melhor, vou colocar como now, ou seja, igual agora, tá? Quando eu poderia fazer assim, ó, tá? Mas eu prefiro trabalhar com dessa forma aqui, ó, cal, que aí eu tô chamando e eu preciso passar o parênteses, tá? Uma forma do VB trabalhar, beleza? Então, agora eu vou imprimir, repare que ele vai imprimir a data, um instante agora para mim, ó. Pronto, ele imprimiu dia 1º de dezembro, 7h31 da manhã, beleza? Em ponto. Tá, agora, imagine então que por algum motivo eu precise agora ter alguns outros métodos ou outras formas de passar essa data. Por exemplo, você já viu que em alguns momentos você vai, por exemplo, precisar chegar com essa data como um texto.
tá? E aí você tem que ficar fazendo várias conversões para isso virar uma data. Então você já pode passar isso para essa classe. Mas antes disso, eu vou mostrar para você, olha que interessante. Eu vou falar aqui, ó, debug.print, depois debug, eu vou dar um dim my data2 as new data, as new side data. Beleza. Aqui, na verdade, o que eu estou falando? Eu estou basicamente falando o seguinte, ó, aqui em cima, cria para mim uma data, tá? Agora cria para mim outro myData, tá? Outro objeto. Então, ou seja, esse objeto aqui, necessariamente, esse aqui de baixo, ele não tem nada a ver com esse objeto aqui, ó. O que eu alterar nesse objeto aqui de cima, ele não altera no de baixo. Então, ele preserva o valor enquanto eu estiver executando esse módulo, tá? Então, imagine que eu estou em um loop e aí ele vai criar para mim várias datas. Então, por exemplo, call my data ponto, lá, definir data, e aqui eu vou colocar, né, now mais 10, por exemplo, tá? Não é a melhor forma de se fazer isso, mas é só pra gente debug.print, eu falo adicionar data, né? Mas é só pra gente ter uma diferença aqui rápida aqui, tá? Então, my data 2 ponto pegar data, tá? Então, repare que aqui eu vou imprimir valores diferentes, tá? Então, vou limpar aqui embaixo, ó, e vou executar. Repare que aqui, então, ele imprimiu mais 10 dias, tá bom? O horário é o mesmo, tá bom? Pelo que eu tô percebendo aqui, ele não pega aí os segundos, tá? Não tá pegando os segundos, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui. Now. Tá pegando sim. Pode ser que realmente ele tá pegando. Por acaso, as duas vezes que eu executei, pegou exatamente o número redondo, tá? Bom, então, repare que eu tenho duas datas, tá? Deixa eu até parar esse cara aqui embaixo, ó. Vou parar aqui para você ver, ó. Aqui, ó, eu tenho dois objetos, ó. Tá vendo? Esse aqui é um objeto. Eu tenho dois objetos, tá? Ó. E o M1 também é um objeto, tá? O M1 é um objeto. Então, repare que cada um, ele vai ter as suas propriedades diferentes, tá bom? Esse aqui é privado, ele não fala, mas aqui é privado. E esse aqui, eu sei que ele é público, tá? Beleza, olha que legal então. Agora imagine então que dentro desse... Você entendeu por que a gente trabalha com data em alguns casos? Para facilitar muito a vida na hora de poder reaproveitar. Então, vamos melhorar isso aqui então. Imagine que você então, eu vou falar aqui, ó, public, sub, definir data por texto, tá? É um método, definir data por texto. O value vai ser do tipo string, tá? Beleza. Então tem muitas vezes que você vai receber uma informação, por exemplo, de um TXT, de algum outro local que vai vir como texto, tá? Por algum motivo vai vir como texto. Então, eu vou pegar esse cara aqui e, obviamente, em alguns desses casos, vou precisar fazer tratamento de erro, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas veja bem, eu tenho o meu pdata, que é a minha variável privada, é igual a value, vamos colocar aqui cdate, tá? Cdate, value. Pronto, ele vai converter para mim o que eu passar aqui, tá? Para data. Forma simples, tá? Forma simples, beleza? Então tá. Agora então eu posso pegar em algum momento e definir isso aqui por texto, tá? Então aqui, ó, definir por texto. Então vamos lá. E para desafiar a nossa vida ainda, eu vou colocar um espaço aqui, ó, no final, tá? Now, isso aqui vira um texto, tá, pessoal? Ó, isso aqui vira um texto, ó, tá bom? Isso aqui vira um texto. Aqui tem um espaço aqui, ó, tá vendo? Ó, onde que tá o meu cursor aqui, ó? Aqui tem um espaço. Então virou um texto, tá bom? Virou um texto. E aí, obviamente, eu vou ter algum problema, tá? Vou ter algum problema aqui agora. Vamos executar, ó. Deixa eu ver o erro. Na verdade, nem deu erro, olha que legal, porque ele já conseguiu converter isso pra gente. Deixa eu ver aqui, na verdade, se ele está fazendo isso. Estou definindo, deixa eu ver como que ele chega aqui, né? Update, vamos executar. Tá com espaço, né? Ó, aqui ele conseguiu definir esse pdata, deixa eu ver, pdata. Ok, ok. Então ele já conseguiu converter isso para mim como data mesmo,
tá? Então, beleza. Ele conseguiu identificar. Agora, deixa eu colocar aqui assim, ó. Vou colocar aqui, então, vou colocar dessa forma, entre aspas, para ele entender que é um texto, tá? 01 2020, por exemplo, tá? Aqui eu vou colocar 02, tá bom? Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver como que ele vai se comportar. 12 do 1 e aqui 1 do 12. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui e como que ele vai trazer, ó. 12 do 1, igual eu escrevi lá, tá? E aqui ele trouxe para mim o meu... ele trouxe para mim aqui o meu 12 do 1 e 2 do 1. Beleza. Agora, tem alguns momentos que você precisa, por exemplo, não sei se você se lembra, quando você vai trabalhar com as datas por exemplo, no Access, você tem que colocar, por exemplo, um cirquilha, tá? Ou jogo da velha, e formatar essa data. Então, você não vai precisar mais fazer isso. Você vai precisar sempre definir data. E aqui no seu get, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai falar assim, ó, get data, format access, por exemplo, tá? Na verdade, não é nem access, é DAO, tá? Mas vou deixar access para você conseguir se entender aqui. Beleza. Aqui, você faria isso aqui, ó, format, tá? E aí eu vou formatar para YYY, não é Y, aqui é MMDD, YYY, beleza? E você já consegue formatar essas datas, tá? Ó, e já colocar o cirquilho aqui formatado, ó. Ou jogo da velha, tá? Só que esse cara aqui, ele é do tipo string, ele não é do tipo data, tá? Então, ou seja, ele vira uma data, tá bom? Então, eu posso pegar isso aqui, simplesmente definir e falar, ó, agora imprime para mim no formato do Access, por exemplo, que é o que eu preciso. Então, você não vai precisar toda vez ficar fazendo aquela formatação. Você vai chamar aí uma propriedade ou, se você quiser, um método. Por exemplo, então, agora eu vou imprimir aqui, ó, pegar no formato Access. Deixa eu escrever isso aqui, direito, formato, formato Access, beleza. Lembrando que eu não estou fazendo tratamento aqui, tá? Formato Access. Então, repare que esse segundo aqui, ele tem que sair para mim no formato já de dia, de mês, dia e ano. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui esse cara aqui como dia, o mês 12, tá? Para ver como que ele vai se comportar, beleza? Ó, executei e repare que esse aqui, ele veio com o mês aqui para mim na frente, tá? Ó, e o dia aqui, tá bom? Já saiu formatado, tá? Lembrando que esse aqui, ó, dia 2 do 12, aqui tá mês 12, tá? Aqui tá como data ainda, mas aqui embaixo tá formatado por formato para se inserir no Access. Então você não precisaria mais fazer toda aquela parafernália para poder inserir, tá? Outra coisa que você vai se deparar muito é também para poder inserir no SQL Server ou no MySQL, tá? Então é a mesma coisa, mas olha que legal. Vou colocar aqui, ó, format, vou colocar ADO, tá bom? ADO, tá? E aqui, mas na verdade pode, eu sei que o MySQL e o SQL Server, eles trabalham assim, e seu nome, não, o PostgreSQL também, tá? Não sei como são alguns outros bancos de dados, mas repare que ele agora aqui é com aspas simples, e o formato pode ser ano, pode ser, na verdade é ano, mês e dia, pode ser assim, ou pode ter um traço, tá? Eu geralmente uso assim, tá bom? Geralmente uso assim. Então aqui, quando eu quiser, então, por exemplo, falar aqui, ó, imprima para mim agora, eu vou imprimir esse aqui, por exemplo, de cima com formato, olha lá, DAO, ele vai imprimir aqui embaixo para mim já com aspas, tá? Então, lá. Então, você simplesmente não precisa mais se preocupar em ficar fazendo aqui todo o código format, simplesmente você reutiliza essa classe. Você pega e reutiliza, tá? Agora eu quero, por exemplo, saber aqui
Vamos pegar aqui o dia, tá? Eu quero saber aqui o dia, tá? Então, eu quero saber o dia. Então, ó, eu quero saber o dia, tá? Exatamente o dia. E aqui eu vou colocar tipo integer, tá bom? Deixar inteiro mesmo, mas você pode usar formato menor aqui. Eu quero saber o dia, tá? Então, vamos lá. Aqui você tem uma função chamada day, tá? Você vai colocar aqui o pdata. Repare que em todo momento você está reutilizando essa propriedade que você definiu. Então você reutiliza ela aqui, tá? E aí você quer saber o dia, tá? Vamos ver o que acontece então, se eu quiser saber aqui o dia, tá? Na verdade, aqui ó, vamos jogar esse cara aqui embaixo, tá? Ó, aqui eu quero saber o dia, tá bom? E aí eu vou imprimir aqui então o dia. E repare que ele imprimiu o dia 2. Aqui então é dia 2, tá bom? Vou colocar aqui para dia 31/12. Vamos ver se ele vai imprimir então 31/12. Ou 31, na verdade. O dia está aqui, tá? Ok, agora eu quero pegar o mês. Então, mas eu tenho uma função já que faz isso? Tem, mas você pode simplesmente reutilizar isso aqui na sua classe, tá? Que é a função months, tá? Que é aqui o mês. Opa, aqui eu vou colocar só mês assim, tá bom? Sem acento. E aqui eu vou chamar month. Beleza? Então, esse objeto meu aqui que eu estou criando, o MyData2, ele tem dia, tem mês, tá? Então, tudo dele, ó, tudo dele. Eu não estou precisando atrapalhar nada do primeiro objeto que eu criei, tá? Então, tá aqui, ó. Olha lá, ele imprimiu 12. E se eu precisar saber o ano também, obviamente, eu posso pegar aqui e colocar aqui uma função para ano, tá? Ó, ano. E aqui eu tenho uma função chamada year, tá bom? E pega uma data e formata para mim, tá? Beleza, olha que legal. Ó, ano, tá bom? Beleza, olha lá, imprimiu 2020 aqui. Pessoal, agora outras coisas que você pode ir criando, por exemplo, para esse tipo de atividade eu posso definir passando dia, mês e ano, por algum motivo isso vai chegar para mim? Posso, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ter aqui um método, tá? Um método, aqui ó, que eu posso passar para ele três parâmetros, tá? Definir por dia, mês e ano, tá? Vou passar aqui então aqui ó, dia as integer, mês as integer e ano as integer, tá bom? Tudo inteiro por enquanto. No VBA já tem uma função chama date serial, tá? Então aqui ó, date serial, ele converte isso aqui para mim para data, tá? Então o que eu preciso? Passar o ano, aqui o mês e aqui o dia. Pronto, só isso é o suficiente. Eu vou ter novamente esse cara sendo definido aqui, tá? Então, por exemplo, ó, vou criar aqui um dim MyData. Na verdade, deixa eu... vou apagar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, MyD. Ok, MyD as new sad data. Beleza? MyD ponto. E aqui eu vou definir por dia, mês e ano. Vou passar aqui 2020. O mês, vou passar o mês 12 e o dia eu vou passar o dia... Opa, tô falando errado aqui, ó. O dia eu vou passar o dia 3, o mês eu vou passar o mês 12 e o ano eu vou passar 2020, beleza? Então aqui eu definiria. Como eu tô colocando parênteses, eu vou colocar aqui um cal, tá? Beleza, o dia tá tudo ali. Então a responsabilidade agora da classe é preparar isso para mim como uma data, tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, debug.print e vou falar aqui, ó, myD. Eu quero, lá, pegar a data no formato do Access, imprime para mim e eu quero um debug.print myD. Pegar data no formato ADO. Deixa eu executar e vamos ver o que acontece. Repare então que ele já entendeu que isso aqui é o mês 12, dia 3, 2020. 2020, mês 12, dia 3. Então, você pode ir criando isso aqui e à medida, por exemplo, que for passando, você não precisa, por exemplo, ficar... Aí, por exemplo, se isso fosse acontecer em um módulo, tudo bem.
um negócio que você vai reutilizar uma vez ou outra. Mas imagine que você tem uma prática aí de inserir no banco de dados Access várias datas. Então você não precisaria se preocupar em ter que ficar fazendo aquela formatação, aquela preocupação. Vai depender como seus dados vão chegar aí, tá? Vamos ver aqui agora, por exemplo, uma outra propriedade que eu posso criar para ele. Por exemplo, public property get dia da semana. Então você não vai precisar ficar se preocupando muito. Então, simplesmente colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Deixa eu ver se é assim. Weekday. Pronto, weekday, tá bom? Dia da semana. Ele vai trazer em número para mim, tá bom? Dia da semana em número, tá? Então, se eu quiser imprimir aqui, por exemplo, nesse cara aqui, Jim D as new sad date, definir aqui uma data aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui now, tá? Vou colocar aqui, ó, now, que é agora, tá? Tem a função date também, tá, pessoal? Aqui, então, eu vou dar um debug.print dia da semana. Vamos ver o que acontece. Ele vai, opa, aqui tá como ano ainda, né? Desculpe-me, dia da semana, ó. Executei. Ele imprimiu aqui para mim que então hoje é quinta-feira, tá bom? 5. Mas em número isso pode mudar bastante, tá? Então eu vou pegar aqui então e vou falar, ó, eu quero saber então o nome dia da semana. Como que eu faço? Então vou pegar aqui dia, semana, nome. Isso é do tipo string, né? Isso você já sabe. Então tá aqui. E aqui eu tenho já uma função que faz isso para mim. Ah, mas se eu já tenho uma função que faz isso, para que eu vou utilizar? Você cria aí uma classe para você reutilizar isso depois, tá? Então, você que escolhe esses casos. Agora, para aquele caso de formatar, seria bom você já ter aí uma classe para isso, para te ajudar. Poderia passar esse um módulo e resolver esse problema, guardar numa variável? Poderia, tá? Poderia, por exemplo, guardar isso numa coleção e tal? Poderia. Mas eu estou te mostrando a flexibilidade que você tem aqui com classes, tá? Muito interessante. Você pensar dessa forma, ó, d.dia da semana, nome. Repare então que meu objeto agora, a minha classe, ela já tem várias propriedades, tá? Ó, opa, aqui eu tive um problema, ó. Deixa eu ver qual é o problema. Aqui dia da semana, as string, weekday, tá. E aqui, ó, ele precisa, na verdade, desse cara aqui dentro, ó. Ele precisa de um número para ele saber o dia da semana. E pronto, ele imprimiu aqui para mim, quinta-feira. E se eu quisesse, por exemplo, que esse cara viesse aqui maiúsculo, poderia criar uma nova classe aqui, tá? Mas essa classe nada mais é do que pegar, vamos colocar aqui maiúsculo, tá? Aqui, ó, maiúsculo, tá? Vamos colocar aqui, ó, maiúsculo, maiúsculo, e nada mais é do que reaproveitar essa daqui, tá? Só que o case, aí eu passo aqui para maiúsculo. Essa aqui também mesma coisa, eu poderia simplesmente reaproveitar essa classe, essa propriedade aqui e pronto, olha, não precisaria sofrer tanto. Então, vamos pegar aqui e vamos imprimir ela maiúsculo, tá? Ó, maiúsculo. Vou executar, vou limpar aqui abaixo, ó. Executei, repara então que eu tenho aqui agora maiúsculo, tá bom? Então, esse é o grande desafio, é você poder, por exemplo, brincar com canivete suíço. Você tem aí várias funcionalidades. Eu estou dando um exemplo aqui simples com data, mas você pode fazer isso, por exemplo, para CPF, tá? Eu tenho, por exemplo, um que eu faço busca de CEP, eu instancio. Precisaria fazer isso numa classe? Não, mas eu, por exemplo, eu instancio esse CEP, busco, por exemplo, passo o CEP e define para mim lá o endereço, tá? Busca lá na internet, define o endereço e aí eu posso escolher, eu quero usar o logradouro, quero usar o bairro, quero usar aqui a cidade, a UF, por aí vai, tá? Então é bem legal isso aqui, tá? Hoje fiquei muito aqui na parte da programação mesmo, tá? Mas vamos lá, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, eu vou exportar isso aqui, tá? Vou exportar isso aqui, vou jogar aqui no meu download mesmo, beleza, exportei, ó.
Agora eu vou abrir aqui o Access, tá? Tô abrindo o Access aqui. E eu vou criar aqui um exemplo, eu vou chamar exemplo data, tá? Beleza, ó. Vou pegar aquele projeto nosso aqui, deixa eu pegar ele aqui em download, tá aqui, ó. E vou jogar ele aqui dentro, tá? Só isso que eu preciso, por enquanto, tá? Agora imagine então que eu tenho aqui uma tabela, tá bom? Que eu vou guardar aqui, por exemplo, vou chamar de tab datas, tá? Vou colocar aqui o ID, data do tipo date, vou colocar dia da semana do tipo texto, dia, semana string, tá? Do dia da semana, nome, desculpe, dia da semana, nome. Eu quero colocar aqui o ano, o mês e aqui do tipo inteiro, tá? Numérico aqui, ó, numérico aqui. E aqui dia, tá? Então, imagine que eu vá, por exemplo, inserir aqui, por exemplo, uma data, tá? Eu vou inserir aqui, por exemplo, uma data. Vou colocar aqui uma data, não, vou inserir várias datas aqui, tá bom? Ó, vou inserir várias datas, subteste, tá? E nessa data aqui, ó, eu vou colocar a data, dia da semana. Obviamente o Access já tem isso, mas imagine aí um banco de dados, tá? Então, tá, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui din, vamos colocar aqui 100, tá? 100 não, desculpa. X as integer. X vai ser um interador, tá bom? E vou fazer aqui um for x é igual a 0 até 100, tá bom? Next. Ok. E aí eu vou inserir nessa tabela o que eu preciso. Que é o quê? Eu vou pegar e vou falar assim, ó. A cada... Aqui, ó. Din sad data. Vamos colocar aqui d as sad data. Aqui eu vou dar um set d é igual a new sad data. Então, a cada interação eu vou definir uma nova data, tá? Beleza? E aqui eu vou fazer o que, ó? D ponto definir data, eu vou falar aqui então que é data, e vou colocar aqui, vamos colocar aqui date add, que é para adicionar, eu vou adicionar um intervalo de dias, tá? E vou colocar aqui que é para poder adicionar o x, que é a quantidade aí de dias que é para poder adicionar, tá bom? E eu vou colocar aqui no date, que é a minha data de hoje. Então, já defini aqui minha data, tá? Vou colocar aqui um cal, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um currentDB ponto execute, e aqui eu vou inserir, ó, insert into, a tabela chama tab data, e eu vou inserir a minha data, values, ó, values. E olha que legal, agora eu não preciso, por exemplo, me preocupar tanto com algumas coisas, com alguns detalhes. Por exemplo, aqui eu vou fazer o que, ó? Eu quero inserir a minha data, então vou pegar aqui, ó, d ponto, eu quero inserir no formato Access, já tem aqui, ó, Access, pronto, tá? Não preciso, tá vendo que eu não precisei ficar me parametrizando? Agora eu quero inserir o dia da semana, que é um texto, aí beleza, aqui eu vou colocar o aspas, deixa eu quebrar isso aqui, tá bom? Dia da semana, tá vendo aqui, ó, dia da semana, vou colocar aqui d ponto dia da semana, nome, tá? E aqui eu vou fechar com aspas. Poderia já formatar isso? Poderia, tá? Agora eu quero colocar aqui, por exemplo, o ano. Eu tenho um ano lá? Tenho. Então, d ponto ano. Eu quero aqui agora o mês, tá? Então, d ponto mês. Agora eu quero aqui o dia. D ponto dia, tá? E aqui eu vou fechar o meu parênteses, tá? Isso aqui é uma string, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer é executar isso aqui. A cada momento eu vou definir uma nova data, tá? E aqui, olha, pra gente ver que que eu estou fazendo isso, eu vou fazer o que, ó? O din call as new collection, tá? Vou definir uma nova coleção. Toda vez que eu instanciar essa data aqui e finalizar, eu vou dar um call.add, vou adicionar d,
E aqui no final, eu vou parar para a gente ver o que tem dentro desse ID e quantos elementos ele tem. Então, repare que parece que eu estou usando o mesmo objeto, mas não é. Eu estou usando aqui uma classe, estou instanciando ela, e aí ela simplesmente, eu consigo manter aqueles valores separados. Se eu quiser reutilizar em algum outro processo, dentro desse procedimento, ou em algum outro momento, eu posso fazer isso, tá? Então, por exemplo, ó, vou parar por aqui e vamos ver o que acontece. Ó. Executei, defini a minha data, ó, defini, e aqui ó, eu vou imprimir então essa data aqui para você ver. Ó. Como que é esse insert, ó. Insert into, tab data, values, olha lá, quinta-feira, e tá aqui, ó. Ele sairia dessa forma. Esse é um string SQL, tá? Então, tô mandando ele executar isso. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ele tá pegando, tá indo lá, tá só formatando o que eu pedi. Aqui, ele deu, ó, não foi possível encontrar a tabela de saída. Então, provavelmente eu escrevi o nome da tabela errado. Deixa eu ver aqui. Tab datas, né? Não é tab data. Tá? Então, vou parar aqui agora, vou executar. Número de valores de consultas, destino não conhecido. Beleza, eu esqueci de um detalhe. Eu coloquei aqui, ó, o campo ID. Eu não, nesse caso, para a forma que eu estou escrevendo no SQL, eu não preciso do campo ID. Tá? Se eu colocar isso, eu preciso especificar o nome dos campos que eu quero inserir. Beleza? Ó, vamos tentar de novo, vou executar. Ó. Pronto. Ele executou e parou aqui para mim. Tá? Vamos ver a tabela? Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Começou em 2022 e foi até 2023. Adicionei 100 dias aí. Beleza. Agora, vamos ver aqui o meu call, que é a minha coleção. Olha então que eu vou ter aqui 100 objetos. Aqui deu 101, na verdade, porque eu comecei no 0, né? Então aqui, ó. Aqui é 1, olha lá. Esse aqui é dia 1 do 12. Aqui vai ser já dia 2 do 12. Repara. Então são objetos diferentes. Olha, são objetos diferentes. Repara, ó. Tá? Essa que é a parte legal, tá? De você trabalhar com classe, tá bom? Ele vai te falando para você, você pode criar então essas propriedades e métodos específicos para aquela classe. Então você consegue compreender que cada um desses objetos, mesmo ele sendo da mesma classe, né, SAD data, você consegue compreender que cada um tem características diferentes? Ah, mas todos têm dia, ano, dia da semana, todos têm. Só que todos eles vão ter dias diferentes, tá? Eles têm propriedades diferentes, tá? Então, ou seja, eles são diferentes, tá? Então, essa é a parte legal de você trabalhar com classe, tá? Pessoal, eu espero aí ter ajudado vocês, tá bom? Espero ter levado luz aí para o seu conhecimento, tá bom? Porque um dos grandes desafios nossos para poder aprender esse tal do paradigma aí orientado a objeto é o tal da você entender aí classe. Isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo. Você precisa fazer, tá bom? Olha, então tá aqui, ó. Executei 1000 dias, tá bom? Então ele vai até 2024 e vai trazendo aí os dias, tá? Poderia fazer aqui para dia da semana com o número, tá? Semestre, várias coisas assim. E depois só reaproveitar, tá? E quando eu trouxer, por exemplo, vamos dizer que eu trago isso aqui desse banco de dados, tá? Vou trazer aqui, ó. Aí, vou até fazer isso aqui para você ver, ó. Aqui agora, vou dar um din rs as recordset, dal.recordset, tá? E eu vou dar um set rs é igual a corrente db ponto open record set e eu vou abrir o tab datas, tá? Posso fazer isso aqui, beleza? Só que eu vou dar um select nele aqui, select asterisco from. Eu quero aqui onde ano é igual a 2024, beleza? Beleza. Então aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, do útil rs.tof loop rs.moveNext, move para o próximo. Então você faça até que chegue ao final do record set e a cada loop você move para o próximo registro, tá? Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou dar um din call as new collection, tá bom? Call aqui, ó, de collection, e que eu vou dar um din
vamos trazer aqui D as SA de data, beleza? Aqui eu vou dar um 7D é igual a new SA de data, beleza? Por que eu não posso fazer o new aqui? Porque se eu fizer aqui, eu vou realmente estar reutilizando o mesmo objeto. Então, ele não, aqui a cada set que eu dou, ele vai lá e reserva um espaço para mim na memória. A cada set, a cada new na verdade. Então, ele vai reservar. Se eu faço um new somente uma vez, ele reserva somente uma vez. E aí eu vou estar sempre apontando para o mesmo lugar. Beleza? Então tá. Agora, olha que legal. Eu posso simplesmente pegar esse record set. E eu vou falar aqui, ó. Definir por dia, mês e ano. Então, eu tenho aqui no meu record set um campo chamado... Primeiro aqui é dia, né? RS é dia. Ó, dia. Certo? Eu tenho aqui no meu record set um campo chamado mês. Tenho aqui no meu record set um campo chamado ano. Tá bom? Tenho aqui. Tá? Calma. E aqui eu vou querer imprimir aqui agora debug.print d. Vamos pegar aqui, pegar a data, tá? Eu quero saber qual data é essa daqui, tá? E a cada um eu vou pegar o meu cal.add d, tá bom? Vou adicionar d, beleza? Vou parar por aqui, vou salvar e vamos executar. Vou limpar aqui, ó. Olha que legal. Então ele imprimiu para mim tudo que é ano 2024, tá? Imprimiu tudo, ó. Beleza? 2024, deixa eu ver aqui porque... Ah, pode ser que não imprimiu todos, né? Deixa eu ver aqui na minha coleção quantos eu tenho. O meu primeiro aqui em 2024 é dia 1 do mês 1, tá certo, ó. Dia 1 do mês 1 de 2024. Beleza, é porque aqui tem um limite de visualizações. Então, eu teria que ter, teoricamente aqui, na minha coleção, eu acredito que 365, se não for ano bissexto, né? Eu vou colocar aqui call.count 366. Então, esse ano é ano bissexto, tá? Vou até confirmar isso aí, tá? 2024, esse ano não, ano depois 2024. Então, você percebe que eu consegui fazer isso aqui, os meus objetos estão aqui e eu consegui reaproveitar. Então, imagine que por algum motivo alguém vai lá e guarda lá. Eu preciso guardar dia, mês e ano na tabela. E você fala, poxa, eu vou ter que ficar pegando isso toda vez. Você pode fazer isso simplesmente usando esse método, tá bom? Pessoal, agora é só isso, tá? Muito obrigado pela sua paciência. Espero ter te ajudado. Grande abraço e até a próxima.